Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Nessa segunda-feira, dia 28 de julho de 2025, última semaninha aí de julho, e depois de uma grade aí intensa nesse fim de semana, 5 jogos no Brasileirão Série A que eu trouxe aqui para vocês no sábado, mais 5 jogos aqui no domingo, com mais jogo da Série B também, jogo do Curitiba. Hoje a gente dá uma acalmada de novo porque a grade está fraca. Separei 2 jogos aí da Série B depois desse fim de semana intenso pra gente começar a semana, tentar começar a semana bem, fazendo boas análises por aqui. Mas antes de falar dos 2 jogos da Série B que eu trouxe para vocês, peço que vocês deixem o like de vocês aí e se inscrevam no canal também, que é muito importante para a continuidade do meu trabalho. Então vamos embora falar desses 2 joguinhos aí da Série B. Então vamos embora falar desses 2 joguinhos aqui por ordem de horário, como a gente sempre faz. 7 horas a gente tem um jogo aqui entre Avaí e Botafogo de São Paulo. O Avaí começou muito bem a Série B, frequentou o G4 ali nas primeiras rodadas, mas agora deu uma queda, não vive uma boa sequência. Vem aqui de 4 jogos sem vitória, está em 10º lugar. Foi parar ali em 10º lugar, ficou frequentando o G4 e agora ficou ali em 10º lugar depois das últimas rodadas. São 4 jogos já sem vitória. O Avaí que é muito forte jogando na ressacada, onde ele vai jogar hoje, mas depois de uma vitória que ele teve aí contra o Criciúma no Clássico, que eu tava vendo esse jogo, inclusive o Criciúma tava jogando melhor esse jogo. Ele empatou aqui contra o Paysandu jogando na ressacada, ele tomou uma goleada aqui de 4-0 do Atlético, que quando ele tomou essa goleada do Atlético estava lá dentro da zona de rebaixamento, agora que o Atlético melhorou no campeonato. Ele empatou aqui também com o Vila Nova jogando na ressacada e ele perdeu o último jogo para o Remo lá no Mangueirão, inclusive pegamos green nesse jogo aqui. Porém, ele vai jogar contra o Botafogo de São Paulo, que o Botafogo de São Paulo é o último, é o pior time disparado aí da Série B. Eu tenho acompanhado muito o Volta Redonda, que tá ali em penúltimo lugar, porque eu tô torcendo pro Volta Redonda não cair. E cara, o Botafogo de São Paulo de Ribeirão Preto é bem pior, cara. É disparado para mim o pior clube aí, o pior time, na verdade, dessa Série B. Ganhou um jogo contra o Cuiabá ali, não sei como achou um gol e acabou ganhando lá em Cuiabá, lá na Arena Pantanal, mas depois empatou 2 jogos e vem de 2 derrotas consecutivas. Uma pro Amazonas, que também vive uma fase péssima também, tá na zona de rebaixamento, e mesmo assim meteu 3 nesse Botafogo de São Paulo, e no último jogo que perdeu pro Criciúma dentro de casa por 2-0, ou seja, apesar do Avaí não vir numa boa sequência, eu sempre falo para vocês que eu gosto de respeitar o momento de cada clube, e o momento do Avaí não é tão bom, cara, joga na ressacada, pega o pior time do campeonato. Então, para mim aqui, vou falar aqui para vocês o desempenho do Botafogo de São Paulo fora de casa aqui, do Botafogo de Ribeirão Preto, cara. Ele tem 8 jogos aqui jogando fora de casa, 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Em 8 jogos, ele tomou 12 gols, é muito gol aqui que ele tem sofrido e não tem atuado bem fora de casa, é o lanterna da competição. Então, mesmo que o Avaí não viva uma boa fase aqui, jogando na ressacada contra o lanterna, a gente tem que pegar essa vitória do Avaí. Na maioria das casas está pagando 1,72, 1,75, por isso não tem print aqui para vocês fazerem uma entrada pré-live, mas na casa que estiver pagando mais, eu vou pegar essa vitória do Avaí jogando na ressacada e vou compartilhar lá no grupo free. Eu vou dar uma analisada aqui em todas as casas e na que estiver pagando mais eu vou compartilhar lá no grupo free. Você que não está fazendo parte ainda, o link está lá na descrição, 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada para fazer parte. Então nesse primeiro jogo da Série B aqui, Avaí e Botafogo de Ribeirão Preto, a gente vai de vitória do Avaí. 9h30, o outro jogo que a gente tem aqui para a gente fechar a nossa segunda-feira, para a gente começar com o pé direito, é Paysandu, o papão da Curuzu contra o Atlético. Cara, apesar do Paysandu estar dentro da zona de rebaixamento ainda ali, em 17º lugar, vem vivendo uma boa fase, cara. Nos últimos 5 jogos, o Paysandu não perdeu. Inclusive, teve uma vitória aqui por 5-2 contra o líder Curitiba. Líder ou vice-líder? Deixa eu ver aqui. Se o Curitiba ganhar nessa próxima rodada aqui, vira o líder, ultrapassa o Goiás e vira o líder. Mas não importa, né? O Curitiba tá brigando ali pela liderança e o Paysandu lá dentro do Couto Pereira meteu 5-2 no Curitiba, então uma grande vitória, apesar de ter empatado aqui, depois desse jogo ter empatado com o Amazonas por 1-1, tá 5 jogos invicto aqui, sem saber o que é derrota, e o Atlético também estava lá embaixo, dentro da zona de rebaixamento, era o lanterna do campeonato, e aqui, teve uma derrota aqui pro Remo, por 2-1, jogando em casa,
e depois, cara, engatou uma sequência de vitórias, de 3 vitórias consecutivas, e no último jogo empatou também com o Curitiba. A gente acabou de falar da goleada do Paysandu aqui contra o Curitiba, e o último empate aqui do Atlético foi contra o Curitiba e teve um gol anulado, cara. O Atlético fez um gol aí aos 43, 44 do segundo tempo, que foi anulado, posição duvidosa ali, ia ganhar do Curitiba e ia emendar aí a 4ª vitória seguida no campeonato, na Série B. Por isso que deu esse salto aí para 13º lugar. Então, apesar dos dois times não estarem tão bem assim na tabela, o Atlético 13º e o Paysandu dentro da zona de rebaixamento, são dois times que têm sido muito over, cara. Tem feito muitos gols e tomado também muitos gols. Então, para esse jogo aqui, eu não tenho uma tip pré-live aqui pra gente, mas eu gosto de mais de 1.0 gols aqui asiáticos. O que significa isso? Se sair 2 gols no jogo, a gente pega o green. Se sair 1 gol no jogo, a gente tem a nossa aposta devolvida. E se terminar 0-0 o jogo, é red. Então, esse over 1.0 aqui, esse handicap asiático aí, 1.0 gols, ele tá pagando aí 1,25, 1,30 agora. E como a Série B, as odds sobem muito rápido, eu acho que a gente consegue pegar essa odd de 1,60 aí para sair mais de 1 gol no jogo ainda no primeiro tempo. Então, repetindo aqui para vocês, se sair mais de 1 gol no jogo, a gente pegando essa odd de 1,60 no primeiro tempo e sair mais de 1 gol no jogo, a gente tem o green. Se sair apenas 1 gol no jogo, o que eu acho muito difícil, porque os dois times têm sido muito over, a gente tem a nossa aposta reembolsada. E se terminar 0-0, que eu acho mais difícil ainda pela campanha, pelas estatísticas aqui e pelo Papão também tá jogando em casa e precisar da vitória. O Atlético não é diferente também, que tá em 13º ali, precisa ganhar para dar uma desafogada aí também. Então eu espero gols nesse jogo. Se no primeiro tempo a gente conseguir pegar aí mais de 1.0 gols asiáticos, beleza. Se o gol sair logo no começo do jogo, paciência, a gente tem a semana inteira ainda para fazer apostas aí. Amanhã, nessa terça-feira, já tem Copa do Brasil, quarta-feira também, quinta-feira, tudo tem Copa do Brasil, vários jogos para a gente fazer nossas apostas, nossas tips aqui. Então, muita calma, a gente vai tentar pegar esse mais de 1 gol aí no Paysandu e Atlético. Se o gol sair cedo, paciência. Amanhã a gente tem outro vídeo aqui com mais palpites e mais tips, valeu? Hoje a gente não tem um bilhete aqui, porque grade fraca, eu sempre falo para você, a gente não vai ficar forçando aqui. Então a gente tem esses 2 jogos aí. No primeiro, a gente pega essa vitória aí do Avaí jogando contra o Botafogo de São Paulo, e nesse último jogo aqui a gente vai tentar pegar mais de 1 gol ao vivo. Então esses aí são meus palpites para essa segunda-feira, para a gente tentar começar a semana bem, e se Deus quiser vai ser uma semana abençoada aí para todos nós. Amanhã eu tô de volta com mais tips, palpites. Amanhã tem muitos jogos da Copa do Brasil, inclusive o jogo do Botafogo, valeu? Tamo junto, fiquem com Deus e fui!